Gente, agora nós vamos para mais um tema do dia. Nós vamos falar de Carla Zambelli. Hoje, a deputada Carla Zambelli, ela anunciou, deu uma entrevista dizendo que tinha saído do país, que está fora do país. Não ficou muito claro no começo para onde que ela estava, mas ela está em Miami. A fuga da deputada Carla Zambelli gerou constrangimento no Supremo e críticas ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A avaliação de criminalistas com os quais eu conversei é que, como a prisão dela era iminente, o PGR poderia ter solicitado a apreensão de seus passaportes. Zambelli tem dupla cidadania e passaportes brasileiro e europeu. Ela já havia sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Poder Judiciário e aguardava apenas a análise de 2 agravos feitos pela sua defesa ao próprio tribunal. Moraes já havia apreendido o passaporte de Zambelli lá atrás, em agosto de 2023, mas o documento foi devolvido. Uma prisão preventiva antes da viagem teria sido uma medida mais drástica, dizem os advogados, e não haviam indícios concretos de fuga. Zambelli consultou pessoas próximas, da qual ela ouviu qual seria o prognóstico do seu caso. Elas disseram que ela poderia pedir prisão domiciliar, alegando condições de saúde ou redução de pena para o regime semiaberto, mas a deputada preferiu não arriscar. A PGR pediu hoje, a prisão preventiva da deputada e seu nome pode ser incluído na lista da Interpol. Mas agora ela já está longe, Está fora do país. Letícia Casado, de volta aqui com a gente. Letícia, onde está Carla Zambelli? Como é que ela fugiu? E quais são as perspectivas da gente conseguir trazer ela de volta? Raquel, que confusão hoje que foi essa história da Carla Zambelli. Esse anúncio que ninguém estava esperando, que veio do nada. Bom, ela apareceu em outro lugar, que depois a gente foi descobrir. Ela está em Miami, pertinho de Miami, em Fort Lauderdale. Pois bem, ela está lá. Em princípio, de lá, ela vai seguir para Roma. Esse é o plano do momento. O que eu consegui apurar hoje ao longo do dia é que ela não saiu, não pegou um voo daqui de Brasília para Miami. Tem até um voo direto diário, inclusive. Mas não foi esse o caminho que ela fez. Que ela foi para a Argentina, já tem alguns dias, e saindo pela Argentina, essa é a apuração que eu tenho junto a investigadores aqui em Brasília, é que da Argentina ela pegou e apareceu lá. Ninguém nem sabia que ela estava na Argentina também. Agora, fica muito mais difícil de o Supremo Tribunal Federal implementar qualquer medida sobre ela. Por quê? Porque ela já não está mais na jurisdição do Supremo, Então, ela está lá nos Estados Unidos, mas se incluir o nome dela na lista da Interpol, e a Interpol for um procedimento super rápido e pegar ela antes dela estiver embarcando para ir para a Itália. O que me disseram, que o líder do partido dela, o deputado Sóstenes Cavalcante, me disse hoje é que ela viajaria amanhã. A Carla Zambelli deu outras declarações ao longo do dia para alguns comunicadores bem aliados à pauta dela, E cada hora vinha um pedaço novo da história. Fui acompanhando isso ao longo do dia. Ela disse que dias atrás ela já passou o controle das redes sociais dela para a mãe, foi em cartório registrar isso tudo, então já era algo que ela estava planejando mesmo, já estava... É isso que estamos começando a perceber agora. E vai ficar muito difícil, porque ela, de fato, já não está no Brasil, está nos Estados Unidos, que é um país cujo presidente é bem alinhado à pauta que Zambelli representa, e se ela chegar na Europa, ela é cidadã europeia. Ela disse que ela tem passaporte italiano, então que ela vai ficar lá, não vai ser deportada. Mais ou menos esse cenário esticando a corda, sempre esticando a corda, Raquel, com a relação com o Supremo, Raquel. Agora, Graça, o PGR cochilou? Olha, boa questão. Sempre que alguém foge da jurisdição, aparentemente alguém deixou de fazer o trabalho. Mas olha, isso aí também... Eu gostaria de citar um caso que é muito paralelo, que pode iluminar no futuro esse caso da Carla Zambelli. Em
Quando houve o julgamento final dos embargos infringentes da ação penal 470, o julgamento do mensalão, dos 25 condenados, 24 se apresentaram para cumprir pena. Um não se apresentou, chamado Henrique Pisolato, que era um diretor do Banco do Brasil, que fugiu para a Itália com passaporte italiano. Depois de alguns anos, na verdade 3 anos depois da fuga dele, o Brasil conseguiu vencer em todas as instâncias do judiciário italiano e ele foi extraditado para o Brasil. Então não é uma garantia de um portador, um portador de passaporte italiano, que é um brasileiro, que tenha cometido crime aqui, que ele vai encontrar impunidade na Itália. Essa era a regra no passado, porque o Brasil, a Constituição proíbe a gente extraditar cidadãos nacionais. Mas o governo da Itália flexibilizou esse entendimento, tanto o judiciário quanto o governo da Itália. Então, eu acho que é uma novela que você vai ter que acompanhar pela frente. São processos que são caros, custosos, que dependem de uma imensa mobilização do Estado para comprovar para outros países que ela teve um processo justo aqui, que as garantias legais dela foram todas respeitadas no curso do processo. Então, assim, não é um processo fácil, mas é um processo possível. O Brasil já fez isso antes. Letícia, e como é que está o clima político por aí? Pode ter algum impacto para Jair Bolsonaro? No sentido, aumenta a pressão para ele ter o seu passaporte requisitado, aumenta o medo dos políticos em volta dele de que possa ser declarado algum tipo de prisão preventiva, ou não tem paralelo nenhum? Como é que fica o clima político depois dessa fuga da Zambelli? Esse de fato, está conturbado, né? Hoje, especificamente, o clima está conturbado, mas são 2 processos distintos, né? A Zambelli, ela foi condenada, o Jair Bolsonaro, nesse momento, ele está sendo processado, ele é réu. Existe uma expectativa, que existe a possibilidade dele ser detido ao fim do processo, mas também como que o ministro vai chegar, como que um juiz chega e fala, olha, eu vou aplicar uma cautelar em cima de você, porque outra pessoa, numa situação nem exatamente semelhante à sua, se movimentou dessa maneira. Só que a gente tem visto coisas exóticas acontecerem também ao longo dos últimos anos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Mas, em princípio, não tem de fato. O Jair Bolsonaro está respondendo um processo, está entregando, está comparecendo, vai prestar depoimento, na semana que vem, inclusive, está marcado, está seguindo o curso do processo dele. Em princípio, não deveria ter nada, não tem por que relacionar um caso com outro. Agora, de fato, aumenta uma pressão, principalmente em cima do Supremo Tribunal Federal, de puxar a corda, esticar a corda e de causar uma instabilidade, né? Porque essa tentativa constante de enfraquecer o Supremo debilita, é um dos poderes, né? E os 3 poderes eles têm que estar equilibrados. Então, esses constantes ataques de desrespeito à decisão da corte, fica tudo muito complicado ali. A Zambelli tinha uma decisão que era sobre ela, do judiciário brasileiro sobre ela, e ela falou hoje, inclusive, que ela não podia aceitar ficar presa. Numa dessas entrevistas que ela deu, ela disse isso, que ela não ia aceitar ficar presa porque não ia passar pela humilhação do marido dela ter que ir lá visitar, a mãe dela chegar lá, o filho dela, e todos eles terem que passar por revista íntima e verem ela naquela situação. Ela foi embora para evitar isso, ela deixou isso muito claro. Então, é difícil, a gente está vendo cada vez mais essa situação ficar desequilibrada aqui no Brasil, Raquel. O tempo todo, né, Letícia, foi com o Eduardo Bolsonaro. Embora eu não tenha nenhum pedido de prisão contra ele, ela ficava dizendo que eu tô para fora do país, vou fazer minha luta aqui fora do país, vou denunciar os abusos fora do país, que é a estratégia do Eduardo, né, que foi ir para os Estados Unidos para tentar combater o processo contra o pai, nessa estratégia que os bolsonaristas estão usando, como se aqui não houvesse um Estado de Direito. Acho que é um pouco disso que você está falando, né? Também, só que o Eduardo Bolsonaro, além de tudo, ele não tinha nenhum processo contra ele.
A Zambelli, ela passou por um processo e ela foi condenada. Ela estava devendo algo para a justiça. O Eduardo Bolsonaro não devia nada. Ele foi dizendo que tinha medo de ser preso e tal, mas não existia absolutamente nenhuma questão legal envolvendo ele. Com a Zambelli, sim. Então, o caso dela é muito mais sério e muito mais radical do que o dele. Mas, de fato, hoje também ela disse que quer desenvolver este canal, trazer essa narrativa, né, espalhar a palavra que este grupo bolsonarista tem dos desmandos e da censura da ditadura brasileira, e ela quer levar essa palavra sobre essa situação no Brasil para a Europa. Então, que ela quer se aproximar do partido de extrema-direita lá de Portugal, que é o Chega, que ela quer ter contato com a Giorgia Meloni para tratar sobre o assunto e apresentar o Brasil. Esse é o papel do Eduardo Bolsonaro como embaixador da extrema-direita no Brasil há anos. Ele tem feito isso, tem dialogado com grupos ao redor do mundo. A Zambelli agora diz ela que quer tomar parte nisso também. Ela está na Flórida, né? Ele está chegando hoje na Flórida, foi hoje para a Flórida, ou chega hoje à noite. Inclusive, acho que ali existe uma expectativa. Eu perguntei para ela se ela tinha uma expectativa de encontrar com o Eduardo, ela não me respondeu. Mas acho que ela está esperando esse apoio público, né? Uma foto ali no Instagram, que é um sinal, como eles dizem, Raquel. Não sei se vem, viu? Porque a relação dela com a família Bolsonaro não é a melhor do mundo. Agora, Graça, como as coisas nunca são preto e branco, né? Existe muito questionamento aqui dentro do Brasil e no exterior a respeito de decisões do ministro Alexandre de Moraes. Várias decisões que ele já tomou, bloqueio de contas, etc. Então, já foi alvo de matéria da Economist, artigo no New York Times. E aí eu te pergunto, essa movimentação do Eduardo e da Carla pode acabar tendo reverberação lá fora? Raquel, então, é difícil dizer, mas assim, tem que separar umas coisas. A deputada Carla Zambelli, ela foi condenada por crime comum, tá? Não é crime de opinião, não. Ela foi condenada no caso da invasão lá do sistema do CNJ, colocar fazer uma fraude informática, de usar um hacker para colocar um mandado de prisão contra o ministro. Ó, é crime comum. Querer misturar, por exemplo, as críticas, por exemplo, que sejam elas devidas ou indevidas ao Alexandre de Moraes no processo político com crime comum, é a história do sujeito que bate a carteira de alguém e sai gritando pega ladrão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que você comentou um negócio interessante, que é esse troço do... O Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos sem condenação, até onde a gente sabe, sem ser investigado, como a Letícia falou muito bem, não estava devendo um alfinete para a justiça. A Carla Zambelli, ela foi como uma condenada da justiça. Hoje, é uma situação tão pesada juridicamente a dela, que o advogado dela hoje abriu mão de defendê-la invocando o foro íntimo. Os advogados fazem isso quando eles não concordam com alguma coisa que seu cliente faz. Então, assim, não dá para equiparar o Eduardo Bolsonaro, que não tem nenhuma condenação, com a Carla Zambelli, que tem. A que ponto chegamos, né, gente? E com essa reflexão a gente encerra o Poder e Mercado. Letícia Casado, muito obrigada, minha querida. Boa noite, Graça, boa noite, Mari, boa noite. E boa noite a você que nos acompanhou até aqui.